Antes de voltar a palavra aos palestrantes, eu gostaria de fazer 2 breves comentários. Quando eu digo que aqui também é um momento e um espaço de informação e formação, nos pronunciamentos saíram coisas que são pertinentes e provocativas ao debate. Como, por exemplo, foi citado a questão de pagamento por serviço ambiental. Como bandeira de luta, o movimento defende a contratação, como também defende o pagamento por serviço ambiental. Na questão do serviço ambiental, vale destacar que hoje, no Brasil, nós temos duas experiências que até pode ser modelo para o Brasil. Uma é estadual, é o Estado de Minas. Isso sem entrar no mérito se está bom ou não está, mas existe. Se não está bom, pode ser melhor e pode ser replicada. Né? No Estado de Minas existe o pagamento por serviço ambiental. Na cidade de Campo Grande, por conta do fechamento do lixão e através de um ajustamento de conduta, hoje os catadores que trabalhavam no lixão recebem por serviço ambiental. É uma experiência que todas as demais capitais poderiam implantar e viabilizar de fato essa oportunidade de inclusão socioprodutiva dos catadores. O outro comentário é destacando e reforçando o que a Valquíria coloca do ponto de vista da participação nos espaços. Nós vivemos num país democrático, uma democracia representativa, e nessa democracia representativa, os espaços que nos sobram, ditos de controle social, são as audiências públicas, são as conferências, são os conselhos e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os planos de gestão de resíduos sólidos, eles devem ser construídos de forma participativa. E onde se dá esses espaços? É em audiências públicas. Portanto, fica aí o apelo e o registro que os companheiros e companheiras e demais membros dessa sociedade participem de forma efetiva desses espaços de construção e controle social. Aí eu passo a palavra à Kátia. Vou tentar aqui ser bem breve. O Armando colocou a respeito dos incineradores, né? Eu não sei se o Ministério Público está dormindo, se a população, porque a lei é muito clara. O artigo 9º, ele é muito claro. A primeira coisa é não gerar. Então, a primeira política de resíduos sólidos no Brasil é produção limpa, não gerar. Os nossos produtos têm que ser construídos de forma a gerar a menor quantidade de resíduos. E educação ambiental. Então, esses são os carros-chefes da política. Educação ambiental e produção limpa, porque é não gerar. Depois, reaproveitar o que nós geramos. Depois, reutilizar, reciclar. E, por último, então, como é que alguém que não está fazendo todo o processo pode propor e pode passar a incineração? Então, acho que aí falta... Eu sei que a mobilização foi grande, sei das faixas, dos movimentos, das denúncias, mas tem governo que é um pouco... que não é muito susceptível à imprensa e tal. Aí tem que usar os instrumentos jurídicos. Vai para o Ministério Público, faz uma denúncia. E como a lei, apesar de ser já de 2010 e 2007, a Lei de Saneamento de Resíduos, o Ministério Público de todo o Brasil não conhece tudo ainda. Então, a gente tem preparado o que a gente está chamando de memorial. Onde eu estou trabalhando, por exemplo, nós construímos um memorial
para instrumentalizar o Ministério Público para agir contra o poder público quando toma uma atitude igual essa de colocar o incinerador na frente do que deveria ter sido feito. A RISPAR fez uma colocação aqui, muito importante. Eu não quis colocar a logística reversa assim, de propósito, porque eu quis, assim, o fórum, quando eu falo a retomada, é do nacional, porque o estadual e municipal, alguns existem, então eu não posso nem dizer. Brasília retomou, está aqui a Andréia Portugal, cadê ela? Saiu? Então, nós retomamos o fórum do Distrito Federal. E está sendo muito importante na transição do governo, nas denúncias, do que a situação do Distrito Federal, que realmente é uma coisa à parte, que merece uma discussão à parte. Então, a logística reversa, eu acho que traz um novo mote importantíssimo, e se a gente vacilar, a gente vai perder muito. A proposta que foi colocada pela coalizão empresarial, e eu sei que a liderança dos catadores está a favor dela, nós discutimos profundamente, e ela tem muitos equívocos. Acho que ela, na minha opinião, da ABS, lá do Distrito Federal, ela é muito ruim, a proposta, muito ruim. E a gente se juntou a 3 associações de municípios, a Associação Brasileira de Municípios, Confederação Nacional dos Prefeitos e a Frente Nacional dos Prefeitos, e a ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ACEMAI, a Associação de Serviços de Saneamento, a ANAMA, que é a Associação dos Municípios e Meio Ambiente, e a ABEMA, Associação dos Órgãos Ambientais de Meio Ambiente, e fizemos um documento muito contrário à proposta que foi colocada pelos empresários, que na nossa visão é mais ou menos, a gente pode chamar de uma embromação. Vai dar uma luvinha para um, uma mesinha para outro, um uniformezinho para outro. O que é isso? São trabalhadores, tem que ter remuneração, está prestando um serviço que é obrigação pública. Agora, se a logística reversa define que alguns produtos, o responsável é o importador, produtor, distribuidor e comerciante, eles que paguem os serviços. Então, nós fizemos um documento bem embasado, criticando o documento da coalizão e dizendo que a época do espelhinho que os portugueses davam para os índios já passou. Agora nós estamos tratando de profissionais que são melhores do que qualquer um outro na separação dos resíduos, que sabe separar o que é o material, o que é outro, e tem que ter o seu valor reconhecido. Então, um grupo que está pensando sugere que o carro de frente seja a logística reversa. Como isso ainda está um pouco assim, a discussão está sendo feita aqui, o bebezinho nacional ainda não foi gerado. Então, eu fiquei super feliz na hora que eu vi que, mais uma vez, a gente estava na mesma mesa do que o Resíduo Zero. Nós já tivemos lá em Brasília uma vez, e a gente tem que pensar como que a gente constrói isso. Nós temos que pensar de que forma que a gente... Porque nós estamos nas mesmas lutas, aí um vai chamar uma coisa, outro vai chamar outra, até pode ser. Agora, qual é a solução para ser isso? Eu sei que a gente é irmãos, gêmeos, mas assim, como é que nós vamos construir isso? Ainda não sei, Rispa, acho que a gente pode... sentar com mais calma e ver de que forma que e concordo com você, a logística reversa e a luta contra a incineração, porque isso que aconteceu lá em São Bernardo do Campo, na região mais rica do Brasil, é um absurdo. Então, a gente vê que está faltando as instituições, né, Ministério Público, Tribunal de Contas, e atrás. O Tilo, nós até já tínhamos discutido sobre essa questão da contratação. Eu acho que o próprio site do Movimento Nacional de Catadores tem vários modelinhos de contrato. Nós estamos desenvolvendo um lá em Brasília que, para a gente, o pagamento do serviço ambiental, a gente brinca assim, é um plus a mais adicional. É um benefício que uma profissão gera para o meio ambiente do país, e o meio ambiente está reconhecendo e pagando o serviço ambiental. Agora, o que tem que ser pago de acordo com a lei brasileira, se vocês lerem a Constituição Nacional, a nossa Constituição Federal, de 88, artigo 7º, o que é um trabalhador no Brasil? Qualquer pessoa que trabalha no Brasil tem sérios direitos.
tem direito a férias, fundo de garantia, 13º salário, licença maternidade, tem direito a remuneração no período que foi dispensado do trabalho e pode ser por meio de associação, de cooperativa, mas não pode receber menos do que o salário mínimo nacional. Então, e pode pagar por produtividade? Pode, trabalhador, mas não pode receber menos que um salário mínimo. Então, toda a legislação brasileira, se alguém tiver interesse, eu mando um memorial que nós fizemos para mostrar que esse trabalho em Brasília é um trabalho escravo, onde os trabalhadores estão dentro de um espaço público, que é o lixão, é um espaço público, um terreno público. Lá dentro tem tendas de atravessadores dentro do espaço público para comprar das associações, mais ou menos associações, e vender por um preço muito mais alto, tudo na vista do poder público, dentro do terreno público. Então, a gente fez um levantamento de toda a legislação brasileira, de como é que qualquer serviço tem que ser contratado, tem que ter X banheiros por pessoa, X sanitários, tem que ter refeitório. Aquilo não existe do ponto de vista formal. E ele está prestando um serviço público. Então, Tilo, nós temos que fazer um contrato, e quanto mais exigente o contrato for com a associação e cooperativa, no meu ponto de vista, melhor. Como é que a gente cresce? É na hora que a gente tem, por exemplo, os serviços ambientais lá em Minas, que já tem 174 cooperativas recebendo serviços ambientais, eles têm que comprovar que vende. Tem alguém de Minas aqui que está nesse serviço? Tem que comprovar com nota fiscal. Tem que pegar uma nota fiscal falando assim, comercializei tanto de papel, tanto de plástico, tanto disso. Você já pensou a cooperativa tirando nota fiscal eletrônica, nota fiscal? E alguns municípios falam assim, eu não posso entrar na logística reversa, porque imagina prestar conta para um fundo nacional quanto que eu gastei com nota fiscal. As 174 que estão no programa, comemorou 3 anos a semana passada, eu estive no evento lá em Belo Horizonte, e realmente as cooperativas deram um salto na organização para poder receber. Então, quanto mais o poder público disser, tem que ter horário, tem que ter uniforme, tem que usar EPI, tem que usar. Lá em Brasília, gente, morre uma pessoa em média por ano no lixão. E este ano já morreram 4. E cadê a notícia sobre isso na imprensa? Caiu um operário, caiu do arena do futebol, do campo de futebol lá de Brasília, deu em todos os jornais do Brasil, que morreu um operário que estava construindo o estádio de futebol Mané Garrincha. Morreram 4 catadores em Brasília. Porque estão lá, não tem contrato, não tem visibilidade. Então, Tilo, eu já vi alguns no site como que faz esse tipo de contratação, as normas de fazer, e a gente está construindo um lá para o Distrito Federal também. O Renil da Paraíba, catador como... falou assim, como é que vai contratar o catador se já contratar outro? A lei é o seguinte, o município tem que contratar. Por quê? Porque ele não pode colocar 100% dos resíduos no aterro, então a coleta seletiva virou obrigatória. Porque só pode colocar em aterro rejeito. Então, o resíduo tem que ser coletado seletivamente para reciclagem. Se já colocou uma empresa na frente para fazer ou a coleta, ou as funções, e a lei é muito clara, fala contratar prioritariamente associações de cooperativas de catadores. Hora nenhuma fala a palavra só catador, porque catador é profissão, ele pode ser contratado de carteira assinada. Aliás, em 2006, acho que a RISPA fez um estudo, já tinha 11 mil com carteira assinada. Então, a lei não fala em proteger catador, porque é uma profissão, mas ela fala em proteger e priorizar associações cooperativas de catadores. Então, se tem uma associação ou cooperativa organizada em João Pessoa e a prefeitura está contratando um terceirizado, vocês têm que ir no Ministério Público, tem que ir na imprensa, tem que falar, olha, tem uma lei aqui dizendo uma coisa e a prefeitura está fazendo outra. Ela pode contratar privados? Pode, desde que primeiro contrate tudo com as cooperativas e associações. Se não deu certo, não. Se ainda tem muito mais trabalho para fazer e não tem cooperativa, a prefeitura não vai inventar cooperativa. Ela licita e contrata. Agora, a Valquíria falou uma coisa que ultimamente... Cadê a Valquíria? Já foi embora? É a coisa, gente, hoje, uma das mais importantes, o que ela falou aqui. O plano de saneamento básico e o plano de gestão integrada dos resíduos sólidos, para elaborar o plano, o poder público é obrigado a ouvir a população antes de começar. Porque fala assim, tem que ter controle social.
Aí, no artigo 3º, tanto da Lei de Saneamento como da Lei de Resíduos, fala assim, o que é controle social? É a participação efetiva da sociedade desde a formulação. Não é assim, tem uma audiência pública, chama o povo. Não é isso. É desde a formulação. É para fazer como vai ser esse plano. Vai ser incinerador, vai ser isso, vai ser aquilo. Então, a população tem o direito de participar da fase inicial, quando você vai começar a fazer o plano, para poder participar do diagnóstico, fazer o diagnóstico participativo. Portanto, eu acho que a Valquíria, ela tocou num ponto essencial. A gente está meio mole, nós temos que ficar em cima para poder participar e construir com o poder público um plano que cumpra a lei. Senão nós vamos ter planos, e infelizmente a gente tem alguns que não fala que é obrigatoriamente. Aliás, para o plano ser completo, sabe o que precisa? Se vocês lerem o artigo 19, tanto da Lei de Saneamento como da Lei de Resíduos, está assim, conteúdos mínimos do plano. Um conteúdo mínimo, apoiar a associação e cooperativa de catador. Então, se não estiver apoiando, se no plano não estiver lá, vamos apoiar, estimulando, o plano não está completo. O município não tem o plano, porque é conteúdo mínimo do plano. Outro conteúdo do mínimo do plano, educação ambiental. Como que vai ser educação ambiental para implantar o que o plano está dizendo aqui? Tem que estar isso no plano. Então, se você pegar o artigo 19 e vai lendo assim, vai vendo se o plano está constando isso ou não está constando aquilo. Então, por isso que a dica que a Valquíria deu aqui realmente é muito importante. A Beth colocou a nossa questão aqui da integração, mais uma vez, né? Eu acho, Beth, que a gente tem que achar um espaço para a gente conversar, porque eu estou falando umas coisas que nós tiramos, mas nós também não desenvolvemos. Nós não sentamos. Talvez vocês até tenham desenvolvido mais, mas nós, assim... E agora que, né, o que a RISPA colocou, vai continuar sendo a criança no lixo como mote principal? É isso que está pegando? Não, acho que não é mais. Ainda existe? Existe. É sério? É. É um absurdo? É. Temos que lutar? Temos. Mas eu não acho que esse também seja o carro forte. Umas pessoas da Câmara Nacional de Resíduos Sólidos acham que o carro forte deve ser a logística reversa, porque a disputa está feia. Os empresários, na minha opinião, e na opinião também desse grupo que eu falei aí, os 3 representantes do município, a ANAMA, a BEMA, etc., não é adequada, porque a lei, a Constituição Federal, no artigo 30, fala assim, a responsabilidade do saneamento no nível local é do município. Então, ninguém meta colher de pau, porque quem é o responsável é o município. Agora, tem que cumprir a lei, tem que ser o catador, na lei fala que tem que ser o catador, tem que ouvir a população, está dizendo que tem que ouvir a população, tem uma série de coisas. Mas quem que decide o saneamento no seu município é o município. Agora, se a logística reversa fala que pneus, pilhas e baterias têm um sistema próprio, aí o sistema próprio vem, os empresários, os usuários, os importadores e tal. No caso de embalagens em geral é diferente, porque as embalagens em geral, elas estão dentro do resíduo domiciliar, que é a responsabilidade do município. E quantos por cento do reciclável que é a embalagem? 60%, 40%? Revista é embalagem? Jornal é embalagem? Não é. E, no entanto, mistura com a embalagem. Então, como é mais complexo a embalagem em geral, nós precisamos de verificar o papel de cada um. Mas, sem dúvida, quem dá o comando é o município. Então, não adianta a gente ficar contra o município. O que nós temos que fazer é capacitar o município, instrumentalizar, fazer tudo para que o município cumpra a lei. Mas é ele que tem a responsabilidade sobre isso. Obrigada.